Olá amigos, mais uma semana e mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Sejam bem-vindos. Após 6 vídeos em sequência falando a respeito do projeto missionário do irmão André, levando Bíblias para países da Cortina de Ferro no final dos anos 50, para a Bulgária, Romênia e a própria Rússia soviética, vamos hoje ver algumas notícias frescas sobre a perseguição religiosa que ocorre atualmente em muitos países. Vamos falar especialmente da China de 2024. Esse vídeo de hoje será uma preparação para uma outra série que iniciaremos, se Deus nos permitir, na próxima semana, falando sobre a obra missionária na China nas décadas de 80 e 90. As notícias de hoje são notícias tristes, mas a melhor maneira de nos prepararmos para algo é conhecendo este algo. Pedimos a Deus que nos proteja desses fatos, mas a Bíblia nos diz que isso acontecerá de maneira generalizada, em algum momento que não sabemos quando. Estejamos preparados e conectados a Deus, pedindo que nos dê a fé e a confiança e a sua proteção, caso sejamos também atingidos. Então, após a vinheta, iniciaremos o nosso vídeo desta semana. Então, meus amigos, nós vamos ver hoje essa notícia que saiu neste site chamado persecution.org. Eu já comentei, já fizemos vídeos usando informações desse site anteriormente. E a notícia que nós vamos ver hoje é uma notícia que vem da China e ela é recente. O título é Novo Relatório Documenta Perseguição Contínua à Igreja Católica na China. Não importa que seja Igreja Católica, é perseguição a cristianismo, é perseguição religiosa, que não faz nenhum sentido, independente de qual denominação que seja, né? E essa notícia aqui é de 21 de outubro de 2024. Hoje é dia 23, eu estou gravando. 2 dias atrás que saiu essa notícia. E nos diz aqui que em um relatório publicado na semana passada pelo Instituto Woodson, a pesquisadora Nina Xia descreveu uma crescente campanha de repressão do governo chinês contra a Igreja Católica. O relatório conclui que a China perseguiu a liderança da Igreja e encontra um padrão de aumento da perseguição desde o Acordo Secreto China-Vaticano em 2018. Bom, já é estranho um acordo secreto do Vaticano com a China, né? Tanto pelo lado do Vaticano quanto pelo lado da China, mas principalmente do Vaticano. Por que tem que fazer acordo secreto, né? Uma igreja fazendo acordo secreto com um país altamente problemático como a China é meio estranho, né? E esse acordo não se sabe muito bem quais são as bases, mas o que dá a sensação, até porque ele é secreto, a gente não sabe, isso não foi divulgado, a impressão que dá é de que o Vaticano abriu mão de algumas prerrogativas dele, passando essas prerrogativas para a China. Por exemplo, nomeação de alguns clérigos para trabalhar lá, enfim, a gente não sabe exatamente quais são as bases. Mas é meio estranho uma igreja passar para a mão do Estado algumas coisas que são da alçada da igreja decidir, né? Embora a China permita que uma forma da Igreja Católica exista sob intenso escrutínio do governo, ela tem trabalhado consistentemente para cooptar a igreja patrocinada pelo Estado para fins de propaganda do governo. Eles querem que a igreja, os padres, né, façam os sermões dele lá falando bem do Estado, né? Tem que seguir a cartilha do Estado, né? A perseguição do governo chinês à Igreja Católica Chinesa é direcionada, disse o relatório, contra os hierarcas que resistem ao controle do Partido Comunista Chinês sobre questões religiosas. Então tem alguns que não aceitam esse controle e, portanto, eles são perseguidos, né?
Embora o acordo China-Vaticano não tenha sido divulgado, ele supostamente reservou para o Vaticano o direito de nomear a liderança da igreja. Supostamente reservou, o que não significa que tenha reservado. Então, muito provavelmente, eles entregaram na mão do PCC, do Partido Comunista Chinês, a autoridade para nomear. É o que a gente está percebendo, né? Porque diz que supostamente reservou para o Vaticano o direito de nomear a liderança da igreja, incluindo bispos. No entanto, a China não cumpriu sua parte desse acordo, insistindo em anunciar unilateralmente várias nomeações e pressionar os bispos a se juntarem à igreja patrocinada pelo Estado. O relatório se concentra em 10 bispos que sofreram perseguição particularmente severa desde 2018, incluindo detenção indefinida sem o devido processo, desaparecimentos, investigações policiais de segurança abertas, banimentos de suas dioceses e outros impedimentos aos seus ministérios episcopais, incluindo ameaças, vigilância, interrogatório e chamada à reeducação. O Partido Comunista Chinês assume uma postura hostil contra a religião e persegue grupos que tentam praticar sua fé fora dos limites estabelecidos pelo governo chinês. Ou seja, eles querem que, vocês podem se reunir, podem fazer, mas é desse jeito e eu vou acompanhar para ver se vocês estão fazendo do jeito que eu estou falando. Em outras palavras, é isso que está dizendo. As autoridades regularmente assediam e fecham reuniões cristãs não registradas, chamadas de igrejas domésticas, prendendo líderes e ameaçando aqueles que desejam praticar sua fé livremente. Essa questão das igrejas domésticas está crescendo muito na China, inclusive os próximos vídeos que eu me referi lá no início deste vídeo, falando que nós vamos uma série agora sobre a questão das igrejas na China. Nós vamos falar bastante dessa questão de igrejas domésticas. A China tem uma longa história de repressão à expressão religiosa, tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. Durante as últimas décadas, sabe-se que forçou, essa palavrinha não vou falar, forçou que mães retirassem seus filhos dos seus úteros, né? Esterilizou mulheres sem o seu consentimento e tirou a vida de minorias religiosas para venda de órgãos no mercado negro. Olha o absurdo da denúncia que está sendo feita. As igrejas domésticas cristãs são uma tentativa de escapar do escrutínio do governo, mas mesmo elas são frequentemente invadidas e seus membros presos sob a acusação de trabalhar contra os interesses do Estado. É óbvio, né? Não, aqui a nossa democracia, a nossa pujante democracia, vocês estão trabalhando contra a nossa democracia, né? Eu já ouvi essa história não sei aonde. A China opera uma campanha concentrada de perseguição contra a sua população uigur, de maioria muçulmana. Uigur é uma região na China, se eu não me engano é no noroeste da China, faz divisa com alguns países ali próximos à Rússia, né, que tem uma maioria muçulmana. A recente designação de genocídio ocorre após uma pesquisa detalhada de organizações governamentais e da sociedade civil em todo o mundo, documentando uma vasta rede de campos de concentração em toda a região de Xinjiang, usados para oprimir e doutrinar prisioneiros de consciência uigures, ou seja, essa minoria que vive lá, né? A China chegou a ir além das suas fronteiras para suprimir a religião e silenciar a oposição. O Afeganistão descobriu recentemente uma rede de espionagem chinesa operando em Cabul. A quadrilha trabalhou com a rede Haqqani, um grupo terrorista afiliado ao Talibã, para caçar uigures e trazê-los de volta à China. A China também intensificou recentemente seus esforços para capturar minorias religiosas por meio da rota mais tradicional de
pedidos formais de extradição. A China está sob dura condenação de grupos de direitos humanos e governos de todo o mundo por sua repressão à dissidência política e à expressão religiosa em Hong Kong, sobre a qual restabeleceu o controle no verão de 2020. Lembrar, né, Hong Kong era da Inglaterra até recentemente. Aqui fala em 2020 é que a Inglaterra devolveu Hong Kong para as mãos de Israel. E eles eram ocidentalizados, eram dominados e eram dirigidos pela Inglaterra, né? E devolveram esse território, fazia parte do acordo deles, de que eles devolveriam, acho que ficou uns 150 anos, 100 anos, 150 anos, se não me engano, na mão da Inglaterra, e eles tinham se comprometido a fazer a devolução agora, e se eu não me engano foi em 2020 que isso aconteceu. E imagina o choque cultural que foi para quem morava em Hong Kong, deixar de ser governado por ingleses e de repente cair na mão do PCC, né? Bom, o relatório, nós não vamos ler inteiro, mas eu vou mostrar um pedacinho desse relatório. Eu já abri ele numa outra página aqui, só para a gente ver algumas coisas. 10 bispos católicos perseguidos na China. E diz, esse relatório mostra que a repressão religiosa da Igreja Católica na China se intensificou desde o Acordo China-Vaticano de 2018 sobre a nomeação de bispos. Ele identifica e discute o caso em andamento de 10 bispos católicos aprovados pelo Vaticano na China, cuja perseguição continuou ou piorou desde setembro de 2018. A supressão dos ministérios de uma parte significativa da liderança fiel dessa igreja também nega a liberdade religiosa a milhões de fiéis católicos chineses. Representa uma repressão da Igreja Católica Chinesa em geral. E ele continua que a perseguição do governo chinês à Igreja Católica Chinesa é direcionada contra os hierarcas que resistem ao controle do Partido Comunista Chinês sobre questões religiosas. Por esse motivo, o PCC submeteu os 10 bispos do relatório à detenção indefinida, sem o devido processo, desaparecimento, investigação policial de segurança abertas, banimento de suas dioceses ou outros impedimentos a seus ministérios episcopais, incluindo ameaças, vigilância, interrogatório e chamado à reeducação. 7 desses bispos foram detidos sem o devido processo, com alguns deles sob detenção contínua por anos ou décadas, enquanto outros foram detidos repetidamente, até 6 vezes, desde a assinatura do acordo. Esses relatórios não incluem bispos perseguidos que morreram nos últimos 6 anos, ou bispos sobre os quais há pouca informação. Outros católicos perseguidos, incluindo padres, outros líderes religiosos e leigos, também não são cobertos. E só mais um trechinho, Pequim atacou esses 10 bispos depois que eles se opuseram à Associação Católica Patriótica Chinesa, que a sigla é CPCA, que exige que seus membros prometam independência da Santa Sé. Até ter independência da Santa Sé não há grandes problemas. O problema é que eles querem que esses clérigos sejam independentes da Santa Sé, mas dependentes do PCC, que sigam não a cartilha do Vaticano, mas sim a cartilha do PCC chinês, né? Do PCC. É isso que eles estão dizendo. Eles não concordam com a política chinesa sobre religião, portanto eles estão sendo perseguidos. É isso que esse relatório está nos dizendo. O relatório é grande, nós não vamos ler inteiro, mas é importante a gente saber essas coisas, o que está acontecendo neste mundo em que nós estamos vivendo.
controle, controle e mais controle. É o que vemos nessa notícia que comentamos. Controle sobre ações, sobre crenças, sobre pensamentos, sobre reflexões, sobre fé. É o Estado querendo ser mais do que Deus, ao tentar obrigar os cidadãos a agir, pensar, etc., de uma certa forma. Deus não faz isto. Ele nos alerta, ele nos chama, ele nos disciplina, mas ele não nos obriga a seguirmos o caminho que ele nos mostra como o caminho correto. O homem, mesmo que seja para o seu próprio mal, tem a liberdade de escolher. No entanto, o Estado se atribui um poder que não é dele, pois se nem Deus nos obriga, o Estado pretende obrigar. As Escrituras nos afirmam que, abre aspas, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso está lá em Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. Mas também nos fala em Atos, capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não significa que cada um possa fazer o que quiser, não é isso que eu estou falando. Mas se o Estado nos obriga, como cristãos, a negarmos, negligenciarmos ou abandonarmos normas, princípios, valores claramente expressos na Bíblia, o Estado está querendo assumir um papel que não é dele, mas de Deus, pois toda a autoridade provém de Deus. Vimos neste vídeo um pouco do que acontece agora nesse lugar. Na próxima semana vamos viajar pelo tempo, relembrando fatos ocorridos no passado recente. Que isto seja fonte de encorajamento e fé para as nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.